Olá, eu sou a professora Berenice, professora de Panificação e Confeitaria no Instituto Federal de Santa Catarina, e hoje nós vamos preparar o pão de forma. O pão de forma é um pão que ele é emblemático, insubstituível em qualquer padaria, em qualquer panificadora. Hoje em dia é feito muito de forma industrial, mas também nós podemos fazer um preparo mais artesanal, mais doméstico do pão de forma. Então, para o pão de forma a gente vai precisar de ingredientes diversos. Podem ver que nós temos uma gama de diversos ingredientes secos e também líquidos e gordura que vão entrar na nossa preparação. E o pão de forma ele vai ser desenvolvido hoje pelo método direto de mistura de ingredientes. Na panificação nós temos dois métodos básicos para um preparo de massas panificáveis, que pode ser o método direto, que é quando eu misturo todos os meus ingredientes de uma única vez para fazer a massa, a minha mistura, ou um método indireto de mistura de massas, que eu vou fazer uma pré-preparação, que é um pré-fermento, ou também conhecido como uma esponja, na verdade, quando eu vou ativar a fermentação da minha massa anteriormente à mistura total dos ingredientes. Mas hoje, como eu disse, nós vamos fazer um método direto, que então é a mistura dos ingredientes diretamente para toda a confecção da massa. Nós vamos começar, como sempre, em qualquer produto panificável, misturando os ingredientes secos. Eu começo com a minha farinha de trigo, que ela sempre representa na panificação 100% da minha mistura dos ingredientes, certo? Então eu vou colocar a minha farinha de trigo no bol da batedeira. O importante, a farinha de trigo, é sempre interessante a gente peneirar ela para mistura, porque nunca sabemos, pode ter um bichinho, pode ter uma pedrinha, então a farinha de trigo sempre peneirada para a qualidade do nosso produto. Eu misturo então o fermento biológico seco, ou aquele também conhecido fermento para pão, certo? Misturo ele também aqui. Eu vou acrescentar outro ingrediente seco, que é o sal. Lembrando que o sal e o fermento nunca devem ser colocados próximos na mistura do meu produto panificável. Então, colocar eles um pouquinho distantes, mesmo que eu esteja fazendo um método direto e eu já vou começar toda a mistura da massa, mas ainda assim eu coloco o sal distante do meu fermento. Eu vou ter também açúcar refinado. O açúcar, sim, é um ingrediente que ele tem uma função de ativar a fermentação. Então, eu posso colocá-lo bem próximo ao meu fermento. Isso vai até ajudar no processo fermentativo. Vou utilizar para essa preparação também o leite em pó. O leite em pó, ele auxilia tanto na coloração como na emulsificação dessa massa, vai deixar ela mais macia, mais úmida, vai mantê-la, né, com maior conservação por um maior período de tempo. E nós vamos utilizar também para esse produto um reforçador ou melhorador para massas panificáveis. Isso tem na concentração dele amido de milho. Também auxilia no aumento de volume das massas panificáveis, na maciez, na conservação desse produto. Então a gente pode fazer uso de um melhorador ou um reforçador de massa para o desenvolvimento desse meu pão de forma. Colocado aqui então todos os ingredientes secos da minha mistura, eu vou fazer primeiro uma mistura rápida dos ingredientes, simplesmente para eles incorporarem todos esses ingredientes secos aqui. Então, estão bem incorporados aqui no meu bol da batedeira. E eu já vou poder acrescentar, então, o meu ingrediente líquido, que nesse caso é água. Então, eu já disponho a água aqui, nessa mistura. E também eu vou utilizar um ingrediente que para pães, que tem essa característica um pouco mais compacta, né? Vocês vão ver a característica do pão de forma é realmente ter um miolo mais denso, um pouco mais compacto e não tão fofinho e volumoso. É a característica desse pão. E para isso eu vou utilizar a glucose, que é um umectante, que ele vai ter essa função de fazer com que a massa
tenha essa característica mais densa no seu volume, tá? Ele vai ser um umectante. É sempre interessante quando eu trabalho com essa glucose que eu use algum utensílio molhado em água, né? Porque isso ajuda a tirar ele do recipiente, já que é um produto que tem essa questão de ter, né, uma umectação, de ser um pouco mais grudento mesmo, né? Então isso é a característica desse produto e auxilia se eu trabalhar com uma espátula, alguma coisa com líquido. Então, misturado aqui os meus ingredientes, eu vou colocar o bowl na batedeira e lembrando que eu sempre uso para massas mais pesadas o meu batedor tipo gancho, que ele vai ser ideal para o trabalho dessas massas pesadas. Outra dica que para quando eu uso um pão que ele vai ter que ter um batimento um pouco maior, né, um tempo de batimento maior, é sempre interessante eu utilizar o líquido, como no nosso caso aqui, gelado, ou até mesmo água com gelo, para que a massa aqui dentro do bowl, no período de batimento, ela não ultrapasse a temperatura de 28 graus, que isso já começa a ativação do meu fermento, e não é o que eu quero nesse momento. Então eu vou bater aqui primeiramente para a mistura dos ingredientes e depois a gente finaliza com o ingrediente final que ficou faltando na nossa mistura. Aqui então, após a mistura inicial desses ingredientes secos, a glicose e a água, a massa já fica numa textura mais homogênea. Ela absorveu esse líquido que eu utilizei para mistura. Então a gente já vê que a massa ela tem umidade, né? Ela já está incorporada com esse líquido. Agora, quando eu faço qualquer mistura, eu deixo o meu ingrediente, a gordura que eu for utilizar, pode ser manteiga, pode ser óleo, pode ser azeite de oliva, enfim, a gordura que eu for utilizar na minha preparação, eu deixo para acrescentar ela ao final. Isso vai dar uma característica de manter a umidade do meu produto, uniformizar a mistura desses ingredientes. Então, a gordura ao final, ela tem uma importância para a característica da minha massa, para a conservação dela e para manter a umidade. Então, acrescento a gordura ao final e vou voltar a bater a minha massa, agora até incorporar totalmente os ingredientes e obter o desenvolvimento do meu ponto de glúten, ou o ponto do véu, que a gente vai ver na sequência. Então, finalizei o batimento da minha massa, vou tirar ela aqui do bowl e do batedor. Já tá uma massa bem lisa, com ingredientes incorporados, macia. E aí eu vejo como está o desenvolvimento do meu glúten, tirando uma pequena porção dessa massinha, fazendo uma bolinha e abrindo um pouco para verificar esse desenvolvimento. O que eu preciso ver é se as cadeias elásticas estão aqui presentes e mantendo a estrutura do meu pão. Então, exatamente isso, eu consigo ver um véu formado, a elasticidade mantida nessa massa, que é o que vai dar a característica para o meu pão de maciez, de elasticidade, ajuda no crescimento. Então, está perfeito o meu ponto de véu desenvolvido. E agora essa massa vai aguardar um pouquinho até eu fazer a arrumação dos meus ingredientes para dispor ela na forma. Então, como nós estamos fazendo um pão de forma, nós vamos utilizar uma forma própria para o pão de forma, que é esse tipo de forma aqui, que tem uma tampa que ela vai ser justamente adaptada aqui, e ela impede, quando o meu pão estiver crescendo, que ele, né, saia para fora da forma, como numa forma dessa, por exemplo, né? O pão ia ter uma característica mais arredondada, lembrando mais um pão caseiro, por exemplo. Aqui no pão de forma, então, nós vamos ter essa contenção, né, pela tampa. E isso vai deixar com que o meu pão fique totalmente quadradinho, porque ele vai chegar ao topo dessa tampa e não vai conseguir sair. Então, ele vai ter uma limitação de crescimento. O importante é untar muito bem essa forma. Então, eu posso utilizar a margarina, que é preferível mesmo, ela ajuda muito
no processo de não deixar essa massa grudar. Então eu vou untar muito bem essa forma, todas as laterais, os cantinhos, o fundo dela, e não esquecer principalmente da tampa, porque eu vou ter a massa do pão chegando até aqui em cima e grudando, aderindo nessa parte interior da minha tampa. Então, muito importante que eu faça todo esse processo de untar muito bem essa forma, para que o pão não fique aderido, não vá grudar na forma e depois a gente ter problema até com a aparência, com a estética dele, né, na apresentação final do nosso pão. Agora, com a nossa forma devidamente untada, nós vamos modelar o nosso pão de forma, seguindo um processo que é um formato tradicional dele, para a gente informar, que é como se fosse um rocambole mesmo. Então a gente vai espalmar um pouquinho essa massa, abrindo um pouco ela, e vamos fazer um fechamento manual, bem apertadinho, porque a gente quer esse miolo bem compacto, não queremos furo nesse nosso pão de forma. Então vamos selar bem essa massa, enrolando aqui no formatinho de rocambole. Lembrando que sempre a característica aqui que vai ter da fenda, né, do fechamento do meu pão, eu vou ter que deixar sempre voltado para baixo. E da mesma forma, aqui para o meu pão de forma, eu vou dispor nesse sentido o meu pãozinho, deixando essa fenda para a parte de baixo. E agora ele tá, então, aí disposto dentro da forma. Eu já vou tampar para o crescimento dele, já na forminha. E ele vai agora, em torno de 40 minutos, crescer dentro dessa assadeira da forma. O ideal é que a gente possa observar que ele vai chegar muito próximo aqui da tampa, no crescimento. Então, isso que a gente pode cuidar em torno de um dedinho, um pouco abaixo aqui, porque depois ele vai ter o salto, o crescimento no forno ainda. Mas então seria o ideal a gente esperar que ele cresça até próximo aqui de atingir a tampa da nossa forminha. Então agora ele vai descansar. Se eu tiver um local aquecido, que ele possa ter um crescimento, né, um pouco mais acelerado, eu posso utilizar isso, como se a gente estivesse num laboratório, utilizaríamos a climatizadora. Em casa a gente pode ter um forninho levemente aquecido e podemos então esperar que essa massa cresça e se desenvolva. Depois do crescimento, do descanso e crescimento da nossa massa, a gente já consegue ver que ela tá, olha, já desenvolveu bastante, tá chegando na altura da tampa da nossa forma e assim tá perfeito. Agora ela vai ser contida por essa tampa aqui, então ela não vai passar disso e vai assar. Também em torno de uns 40 minutos a gente vai ter o pão pronto então e assado. Então nosso pão já assado, saindo do forno, e aqui nós vamos só aguardar um pouquinho para então desenformar, mas já dá para ver que ele tá numa coloração, tá totalmente cozido, assado, e aí então a gente desenforma para ele esfriar aqui na grelha. Nosso pão então assado, desenformado, após ter esfriado um pouco. Vejam bem o miolo bem uniforme. Aqui a gente vê a formação, né, na forma que a gente faz dele em rocambole. Ele fica então com o miolo uniforme, macio, ideal para preparo de sanduíches, misto quente, pão, torta fria, torta salgada, né, ou simplesmente para comer no dia a dia. É um pão que é muito versátil. Aí está o nosso pão de forma. Obrigada e até a próxima!